Boa tarde, pessoal. No episódio de hoje do nosso podcast, iremos falar sobre um assunto um pouco diferente. Geopolítica sobre a perspectiva de Milton Santos. E para isso, eu trouxe aqui um grupo de pesquisadores, historiadores e figuras públicas. Bom, gente, se apresentem aí, pessoal. Boa tarde, gente. Eu sou Ana Carolina, sou formada em História e Geografia. É um prazer estar aqui. Ei, gente, eu sou Ana Rafaela, pesquisadora da área de Geopolítica no Brasil, e é muito bom estar aqui hoje. Oi, eu sou a Mariana, uma das pesquisadoras do IBGE, sou formada em Geografia. Obrigada pelo convite, Ana. E galera, eu sou o Cauê Santos, eu sou um dos netos de Milton Santos e ainda sou formado em Ciências Políticas. Bom, gente, eu queria começar as perguntas me direcionando ao Cauê. Cauê, é um prazer receber alguém tão familiarizado com as ideias de Milton Santos como você é, que é propriamente neto dele. Então, Cauê, em uma das últimas aparições do seu avô, ele deu uma entrevista que posteriormente se tornou um documentário. Gostaria de saber se você já assistiu esse documentário e saberia dizer, pelo lado da ciência política, qual é o assunto do filme? Bem, eu já assisti sim e acredito ser um documentário que aborda a visão do meu avô sobre as características da globalização e seus impactos nos países em desenvolvimento, com foco especial no Brasil e na América Latina. Acredito que o documentário explora as ideias do meu avô e as desigualdades sociais, econômicas e espaciais decorrentes da globalização, além de sua análise crítica das dinâmicas geopolíticas globais. Esse documentário é realmente incrível. Algo que me deixou bastante curiosa foi o fato da globalização interferir tanto no cotidiano de todos nós. Ana Carolina, você poderia me explicar melhor sobre isso? Claro, a globalização afeta o nosso dia a dia de várias maneiras, moldando aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais, abrindo mercados em todo o mundo, permitindo o comércio e a troca de bens e serviços em uma escala sem precedentes. Isso resultou em maior acesso a uma variedade de produtos, serviços, integrações culturais e desenvolvimento de políticas mais sociais. Uau! Realmente a globalização está presente em tudo atualmente. Mas nem só de flores ela é feita, certo? Ana Rafaela, fala pra gente por que isso acontece. Bom, Ana, a globalização frequentemente aumenta a disparidade econômica e social entre países, dentro deles com benefícios desproporcionais para certas regiões e grupos populacionais, enquanto outros ficam marginalizados ou excluídos do progresso econômico. Essa desigualdade proporcionada pela globalização é muito observada em nosso país, certo? Mariana, você como pesquisadora do próprio IBGE, poderia falar pra gente um pouco mais sobre isso? Com certeza. Ao longo do tempo, o processo de globalização tem contribuído de maneira direta para o aumento em massa da pobreza, excluindo um número cada vez maior de pessoas. Nossos dados somam que hoje no Brasil há cerca de 46,2 milhões de pessoas em situação de pobreza, enquanto somente 413 mil brasileiros são considerados ricos. É muito evidente essa divergência econômica no Brasil e em toda a América Latina em relação aos outros países. Isso é até ilustrado por Milton Santos em seu podcast, certo, Cauê? Sim, certo. Meu avô sempre entrelaçou a divisão dos hemisférios sul e norte com a desigualdade econômica, que de forma geral representam os países desenvolvidos pelo norte e os países desenvolvidos pelo sul. Isso que o Cauê diz, além de ser tratado como verdade por Milton Santos, é levado em conta também na geopolítica, onde países como o nosso, situados ao sul, concedem inúmeros recursos ao norte, que depois voltam para os nossos países com um triplo de custos, perpetuando a ideia de que os países desenvolvidos nos controlam. Chega a me dar calafrio só de pensar em todo esse contexto de dependência e subordinação que nosso país infelizmente é submetido. Mariana, além dos dados, poderia me dizer que relação a globalização exerce sobre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos? A globalização tem efeitos distintos sobre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos muitas vezes se beneficiam da globalização devido ao acesso a mercados internacionais, estimulação a inovações tecnológicas e a atração de grandes fluxos investidores. Já os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento tornam-se dependentes de economias globalizadas, resultando em vulnerabilidade e instabilidade do mercado internacional. É muito triste o fato de que, enquanto há países muito bem economicamente, também há outros países em situações muito ruins.
Mas agora, voltando ao nosso assunto principal, para encerrar, Ana Carolina, você poderia me fazer pra gente um resumo assim das ideias de Milton apresentadas no documentário? Claro, o filme explora muitas perspectivas teóricas de Milton Santos sobre a globalização, levantada para uma compreensão mais aprofundada dos desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento no contexto da economia global, onde há uma desvalorização dos mesmos. Para além, a vida e as obras de Santos, bem como seus compromissos com a defesa de uma abordagem mais inclusiva e equitativa da globalização, são aspectos fundamentais destacados no documentário. Eu gostaria de dizer só mais algumas palavras sobre Milton Santos. Posso? Claro que pode, Cauê. Bom, assim como neste documentário, a vida do meu avô foi dedicada a dar visibilidade ao nosso país e a todos os outros que se encontram hoje, ainda, infelizmente, em situação de vulnerabilidade. Como geógrafo, escritor, cientista, jornalista, advogado e professor universitário, Milton abrilhantou a vida de milhares de pessoas que tiveram o imenso prazer de lhe conhecer. É certo que hoje ainda nosso país não se encontra em situações favoráveis a todos, mas já pensou o que nós teríamos tornado sem ele? Por todos nós, aqui deixo meu muito obrigado a Milton Santos. Bom, e com essa linda homenagem, encerramos mais um podcast e eu encontro vocês nas próximas. Tchau!